Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não, mas vamos lá, pessoal. O pessoal está tímido aí, né? Vamos aproveitar, nós vamos voltar à apresentação, mas vamos mandando as perguntas aí. Dentro das estratégias, né, a gente tem as estratégias chamadas físicas, né? A respiração profunda e controlada é uma técnica que a gente utiliza também para crianças maiores, crianças com capacidade de aprender uma estratégia, né? E a gente poder mostrar que essa condição de respiração lenta e profunda regula. É só a gente usar para nós mesmos. Quantas vezes a gente está numa situação de tensão, quem de nós não foi fazer um dia uma prova, um exame, um vestibular, né? E tu chega no primeiro dia, tu tá com angústia. O que a gente faz? Respira fundo, relaxa controladamente a respiração e como a angústia vai se aliviando. Então, essa é uma estratégia simples, mas que também funciona, principalmente para crianças escolares e adolescentes, né? Os exercícios físicos para auxiliar na autorregulação, alongamento, pular, andar de bicicleta, jogar bola. Então, todas as estratégias que tu usa, a parte corporal, a parte do exercício físico. Todos nós já fez algum tipo de ginástica, academia. Quando tu faz esse tipo de exercício, a mente relaxa. Tu te sente melhor. Por quê? Porque o exercício físico faz tu liberar uma série de substâncias no sangue, são as chamadas endorfinas, né? E isso também serve para uma criança que tem um espectro autista. Ela vai regular as emoções dela através do exercício físico. A outra estratégia é ela deitar e se encolher. O que seria isso? Usar a estratégia da posição horizontal deitada na posição chamada fetal, né? Esta condição, não raro a criança faz isso indo para o colo da mãe. Ela vai para o colo da mãe e ela naturalmente se encolhe no colo da mãe, encolhendo as pernas e deitada bem sobre a barriga da mãe. Então, isso é um sinal que ela está dizendo que ela utiliza aquilo ali como forma de física de regular. Então, quando a mãe percebe isso, e nós, terapeutas, também conseguimos perceber, a gente pode utilizar isso para a criança, que ela mesmo naturalmente vai sozinha para o quarto dela ou para o sofá e ela entra naquela posição e aquilo regula ela. Então, são estratégias físicas que podem ter um efeito, né? Não, alguns pesquisadores até aventam a possibilidade da criança tentar buscar uma segurança do útero materno, que era um ambiente muito seguro e muito acolhedor. Aqui a Janile colocou como colaboração, né, a questão da dor de cabeça, né, que também aparece como manifestação, né. Bom. Bem que a dor de cabeça, né, interessante. O adulto que trabalha na empresa, está sendo cobrado, tem metas e tal. Hoje estou com uma dor de cabeça, tensão. Então, isso é visível e fácil de traduzir. E, às vezes, situações como essa da febre, mas a febre não pode ser. O organismo, ele age de várias maneiras, né? Então, dor de cabeça, dor de barriga, é muito comum em criança ali de 4, 5, 6 anos. A barriga é um órgão bastante sensível, crianças típicas e atípicas. Então, às vezes a gente vai ficar pensando, isso não pode ser, né? Criança atípica pensa diferente, age diferente. Então, a gente tem que estar mais alerta, no sentido assim, de ser mais flexível e não ser tão rígido. Não, isso aí não pode ser. Então, às vezes, isso eu infelizmente ouvi de um neurologista, um paciente, examinou o paciente, não tem nada. Olha a carinha boa que ela tem. Não tem nada de autismo. Pode ir para casa ficar tranquilo. Então, criança autista não tem cara. O autismo é um estado de comportamento, de espírito. Então, muitas vezes a gente vai ser, digamos assim, preconceituoso, né? E achar que tem que ter cara, tem que ter uma maneira. Não, febre não pode ser. Então, a gente tem que estar flexível para entender comunicações diferentes do habitual do dia a dia. Tem uma outra colocação aqui no chat, né? A Andrea está trazendo um comentário que eu acho que, de certa forma, pode ter um link com isso que nós estamos falando, de o excesso de situações poder causar estresse e sintomas, né? Então, ela diz assim, observamos que nós estamos vivendo um momento com uma crescente de pedidos de terapias, às vezes com muitas horas semanais, 40 ou bem mais, né? Entendemos que isso muitas vezes não é benéfico, pois restringe a criança do convívio social e proporciona, às vezes, um estresse, né? Isso a gente tem trazido com certa frequência, né? O quanto
a criança ela tem uma capacidade limitada de suportar um tipo de estímulo. Se a gente for pensar se todas as estratégias comportamentais que a gente faz, uma terapia de fono, terapia ocupacional, uma psicóloga, um fisioterapeuta, todos eles estão fazendo o quê? Com que a criança modifique o seu comportamento através de uma técnica. Então a criança vai para uma sessão de 30, 40, 50 minutos, depois ela vai para uma outra sessão de mais 30, 40, 50 minutos, sempre alguém tentando modificar o comportamento dela. Seria mais ou menos parecido a gente ir para uma academia e o teu personal lá, teu educador físico, querer que tu faça sempre um exercício com os piores músculos teus. E aí tu fica com muita dificuldade de fazer aquele exercício. Tu não vai querer fazer aquilo lá. Mas se ele insistir, tu vai começar a ficar irritado com aquilo. Tu imagina uma criança que é colocada numa condição de repetição de algo e que ela não tem um tempo para ser ela mesma, do jeito que ela quer. Então, esse excesso, né, a gente tem visto na prática com crianças com muitas horas, 40 horas semanais, ela começa a ter sinais de estresse. E quanto menor a criança, mais frequentemente a gente vai ver isso. Eu sei que o Ricardo tem uma situação bem boa de crianças pequenas que eu acho sensacional, que ele vai depois talvez colocar para a gente, mas é uma coisa importantíssima. O grande número de horas, 30, 40 horas por semana, é para um número muito restrito de crianças. A sua grande maioria responde muito bem a um número de horas bem menor. Porque a criança precisa ir para o colégio, que é a vida como ela é. Socialização, interação, aprender regras sociais. Então, o colégio, às vezes as mães, doutor, e se eu tirasse do colégio e aumentasse o número de terapias? Não, o colégio ele é fundamental. No colégio ele pode ter um monitor que vai poder estar fazendo essa interface entre a vida real e a criança. A criança pode ter uma atividade física, pode ir numa natação. Então, a terapia não é a única solução e nem é quanto mais melhor. Isso é fundamental. Às vezes as mães têm uma ideia assim, doutor, e se eu passar de 10 para 20 horas ou de 5 para 10 horas? Nem sempre vai se encaixar naquela criança. E aí vão ver crianças pequenas que o Ricardo tem uma teoria que eu acho que é bem interessante, mas é importante entender que não é quanto mais melhor. Cada criança vai ter uma capacidade de estresse. Às vezes relatam, doutor, é 15 minutos na sessão e ele já não aguenta mais. Para que vou ter 4, 5 sessões, uma atrás da outra naquele dia? Todas elas a criança passou 15 minutos e não tá absorvendo. Então, a criança tem que ser olhada individualmente. Não, eu queria trazer esse ponto, Zé Paulo, exatamente, às vezes a gente vê uma adaptação das clínicas, das terapias e das próprias famílias. Por exemplo, foi prescrito terapia ocupacional 2 vezes por semana, mas a clínica só tinha disponibilidade de fazer as 2 sessões a seguir no mesmo dia, porque a gente vê que a criança, na maioria das vezes, não aproveita. Então, ela não está fazendo aquelas 2 sessões, ela está fazendo uma, às vezes na segunda, no início da segunda, ela já está tão cansada que ela fica aversiva, e aquilo acaba tendo um efeito contrário. Então, também a gente tem que respeitar, e assim como o Dr. Renato falou, quanto menor a criança, menos ela suporta atividades continuadas e muito prolongadas. Assim, e com terapeutas diferentes, tu gosta de falar. Exatamente. É porque uma criança pequena, né? Quando eu digo criança pequena, 2 anos, 3 anos, ela é um bebê. E ela tem muita dificuldade de suportar muitas pessoas diferentes. Ela geralmente se vincula a uma pessoa. Tem, inclusive, alguns pensadores, né, que quando a criança é muito pequenininha, eles têm a técnica de um terapeuta só. Monoterapeuta. Que possa um terapeuta só fazer uma intensidade maior diária, tal, mas que não modifique muito a quantidade de terapeutas, porque a tendência é a criança estressar. E às vezes a criança está com sinais de desregulação, de sinais de comportamentos interferentes, e tu vai ver tem uma ligação muito forte com o início de terapia de alta intensidade. Então a gente tem que ficar ligado. Se a criança passou a ter e do nada ela está tendo esses comportamentos e coincide com o aumento de intensidade grande de terapias, a gente tem que se perguntar, será que ela não está demonstrando para nós que não está legal? Né? Assim como aquele outro exemplo da criança que estava com febre só na sala de aula. Então, aqui eu acho que a colocação foi boa de nos provocar isso, para a gente entender que a terapia de alta intensidade ela é importante, sim, mas como o Dr. José Paulo falou, é para um número menor de crianças que realmente necessitam. E muitas delas se beneficiam muito
com uma estratégia de alta intensidade. E com um detalhe que às vezes a gente nem se dá conta de que às vezes a gente está fazendo tanta terapia que a criança não tem quando brincar. Uhum. E o principal para as crianças ainda é brincar, assim. Então, o brincar, muitas vezes, é tão ou mais terapêutico que a própria intervenção. Que é a verdadeira profissão da criança, que é a função da criança no mundo é brincar. Através dela, ela vai aprender as regras e as interações e as, digamos assim, quais são os valores que a gente tem socialmente. Aqui o Diego, tá? Quais são as principais estratégias para o ensino, que o educador pode usar de acordo com os níveis de suporte da criança? Muitos apresentam dificuldades e se desregulam por estarmos utilizando uma estratégia não efetiva. Essa tua colocação, Diego, é importante, porque esse trabalho, como o Dr. José Paulo falou antes, a criança está na faixa escolar, né? Ela vai ter, necessariamente no ensino fundamental, ela tem que cumprir uma carga horária. Então, 20 horas por semana a criança vai estar na escola. E lá na escola o educador tem que estar treinado e habilitado para lidar com essa criança. Então, se tu me perguntar assim, quais são as estratégias para o educador? São várias. Mas a gente teria que pensar num exemplo específico. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar qual que é o objetivo que a gente quer quando uma criança vai na escola. Quando uma criança vai na escola, a gente tem vários objetivos, sendo que alguns é de ganhar coisas acadêmicas, matemática, história, português, mas não é só isso. A criança, quando vai na escola, ela tem uma oportunidade de convívio social, ela precisa se organizar longe da mãe dela para fazer o lanche, ela precisa, depois do lanche, se organizar também com as coisas dela, ela precisa ter um momento para ir no banheiro, ela precisa ter autonomia para ir no banheiro, ela tem que respeitar uma fila na hora de entrar, na hora de sair, ela tem que ter momento de pátio, ela tem que ter momento de sala de aula. Então, quando o nosso paciente, o nosso filho vai na escola, a gente quer que ele seja treinado em todas essas funções. A criança, dependendo do nível funcional, a gente muda um pouquinho as prioridades. Quando a criança tem uma intelectualidade absolutamente normal, é um nível leve, um nível 1, as dificuldades acadêmicas são as prioridades maiores. Mas quando a criança tem uma severidade maior, o que a gente quer muda a prioridade, a gente quer o convívio social. E aí o objetivo não é tanto o aprendizado acadêmico, mas sim as habilidades sociais. E eu acho, de novo, importante aquela coisa que eu conversei e, repito, tirar a culpa dos pais, né? Porque senão, às vezes, os pais estão dizendo, doutor, ele já está no 2º, 3º ano e ainda não se alfabetizou ainda. Não é a importância dessa alfabetização para essa criança específica. Essa criança tem que viver a vida como ela é. Então, a escola é um balão de insight de como é que é a vida dela para ela lá fora. Então, é importante entender que nem sempre a criança tem que ser alfabetizada no 1º e 2º ano, porque talvez ela tenha que vencer etapas mais básicas para depois pensar nisso. A Michele gostaria de fazer uma colaboração. Fala, Michele. Não, que a resposta realmente, assim, como que conselho a gente poderia dar para o educador, realmente isso é individualizado, mas tem algumas estratégias que a gente pode dar como uma forma geral. Então, por exemplo, se a criança tem muita hipersensibilidade ao som, então entrar na escola depois que toca o sinal, durante o recreio, ficar na sala, ou sair um pouquinho antes, né? Antes da saída também do sinal. Tem algumas estratégias que são gerais. Mas em relação aos comportamentos interferentes, é muito importante a família conversar com o educador, né? Então, a gente tem o papel da família com o terapeuta e do terapeuta ou da família com o educador, mostrando quais foram, né, as situações de manejo que funcionam melhor para cada uma das crianças, porque isso é realmente muito individualizado. Mas isso pode realmente facilitar, né? Olha, ele, quando ele fica estressado, ele, né, gosta de se regular fazendo isso ou aquilo, né? Isso pode auxiliar. E lembrando que, em nome dos educadores, né, que não é fácil a vida de educador num país como o nosso, que não tem os recursos que necessita,
lembrar que muitas vezes eles ficam desassistidos, né? Às vezes eles não têm um monitor, não têm um auxiliar de sala, então às vezes a própria equipe que trabalha, a equipe multidisciplinar, pode no colégio conversar, exatamente se disser essas coisas, sair um pouco mais cedo, fazer a prova em sala separada, não sentar perto da janela, né? Não sentar perto do corredor onde tem mais barulho, né? Ver o tipo de estímulo que essa criança se atrapalha mais. Então, poder também lembrar que o educador também precisa desse suporte. E muitas vezes a equipe multidisciplinar pode trabalhar junto com a família. E as estratégias foram criadas pelos terapeutas e pelas famílias também serem repassadas para o educador. Trabalhar junto. Tem uma pergunta aqui, diz assim, e quem é que treina o educador? É o que nós acabamos de dizer. É preciso que haja digamos assim, um trabalho conjunto e que não é sempre que acontece de a equipe poder, também no colégio. Eu lembro o educador e lembro também o monitor, que muitas vezes o monitor é uma pessoa que não tem uma formação na área, geralmente é um estagiário, fica coitadinho perambulando lá. É preciso que alguém supervisione esse trabalho de monitoria, que na realidade são às vezes 20 horas por semana. É um material riquíssimo que pode ser trabalhado aí, mas é preciso que as equipes multidisciplinares consigam trabalhar junto com o colégio, e a gente sabe que infelizmente nem sempre funciona dessa maneira. E os monitores ficam trocando toda hora também. Porque são estagiários, né? Eu acho que essa questão assim de quem é que treina os educadores, né? Eu acho que isso teria que partir realmente de uma política educacional de poder oferecer cursos de capacitação para que esses educadores tenham estratégias também de aprendizado deles, de como lidar com certas situações, né? Porque para quem trabalha com essa área que nós trabalhamos, né, dentro do desenvolvimento infantil, a gente estuda, a gente aprende as técnicas. Agora, a gente tem que partir do princípio que as pessoas que estão lá na área da educação, não necessariamente eles têm esse tipo de preparação, né? E lembrando que tem mais 34 alunos juntos. Exatamente, exatamente. Aqui tem a Alessandra colocou aqui, né, que o filho dela tem 10 anos e ela percebe isso nitidamente, né, se ele não suporta 2 terapias seguidas. Então, tu vê como ela tem a sensibilidade de reconhecer que o filho dela não suporta aquilo ali, né? E a gente tem que entender que realmente é muito difícil de suportar. Não é culpa do filho dela, é culpa de uma estrutura que não era para ela colocar. Aqui a Sinara coloca assim que ela acha que é uma falha do sistema educacional como um todo, e na clínica onde ela trabalha, né, eles trabalham com orientação escolar, e vemos quantos professores, né, no geral, estão abertos e pedindo por ajuda e por estratégias que ajudem eles a lidar em sala de aula, né? Então, a gente sabe que essa área da educação a gente pode trabalhar bastante. Até vou fazer uma propaganda, né? A gente tem um projeto na universidade, do qual eu gosto muito. Amanhã, ele é sempre nas quintas-feiras, se chama Saúde Vai à Escola. Então, amanhã eu vou para dentro de uma escola, aqui em Porto Alegre, no Sarandi, onde a gente vai dividir com os professores os problemas escolares. Então, a gente vai para dentro da escola e as professoras trazem a expertise dela, porque elas conhecem muito das crianças, até às vezes mais do que nós da saúde, né? Porque a gente vê nos consultórios, a gente vê fotografias das crianças e os professores, eles veem o filme da criança. Então, eles veem todos os dias, na hora do recreio, dentro da sala de aula, na hora da alimentação, na hora da entrada, na hora da saída. Então, eles têm muitas informações para nos passar e, ao mesmo tempo, eles têm muito tempo para aplicar as estratégias essas. Então, essa troca da saúde com a educação, na minha cabeça e de muitas pessoas, é uma das chaves do desenvolvimento infantil e por isso que a gente tem esse projeto universitário. Seria bom que a gente pudesse expandir mais. Dentro das colocações aqui, né, a Fono Tatiane traz uma questão assim, se a criança não tem acesso às terapias, principalmente as terapias de alta intensidade, que algumas precisam, né, como que a criança vai adquirir essas habilidades necessárias, né, para frequentar as escolas? A gente sabe que o acesso às terapias, né, não é algo que possa dizer que é universal.
Se nós olharmos no sistema público, né, e eu e o Ricardo trabalhamos na universidade onde a gente atende o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que as dificuldades de acesso às terapias são muito grandes. Por isso que a gente utiliza muitas vezes de recursos, de usar os pais como peças importantes, fazer orientação parental, treinamento parental, para que os pais entendam o quanto eles podem fazer na falta dessas terapias. Claro que o ideal é que todos pudessem ter acesso às terapias que eles precisam, né? A gente sabe que muitas situações existem, né? E como que a gente vai fazer para ela adquirir habilidades? Bom, a gente tem que saber lidar com os recursos que a gente tem, que o sistema oferece e que os pais conseguem, porque a realidade social é de todos, né? Tem crianças que moram numa zona rural a 200 quilômetros de Porto Alegre. Como é que ele vai fazer uma terapia de alta intensidade? Como é que ele vai fazer uma terapia que ele tem que vir seis vezes por semana a Porto Alegre? A família não tem como fazer. Então, a gente tem que adaptar o plano terapêutico a toda essa realidade. O ideal é uma coisa, o factível é outro. Então, é uma arte de como fazer isso aí. Eu sempre brinco, né, que a realidade ela é soberana, né? É um trator, passa por cima. Então, muitas vezes o pai e a mãe trabalham, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, e tem mais as terapias. Então, às vezes os pais sentem de não culpado. Ai, doutor, eu precisava ir para terapia, não estou conseguindo. A gente pode fazer aquilo que a perna da gente aguenta. Então, cada um tem a sua capacidade. Ah, mas o ótimo é isso. Não, o ótimo é ter uma Ferrari, tá lá em Miami tomando drink. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Na verdade, é a realidade de muito pouca gente. Isso só vende no Instagram. Então, a gente tem que saber, dentro da minha realidade, com os recursos que eu tenho, da logística que a minha família tem, da capacidade que meu filho tem de aguentar as terapias, isso tem que ser adaptado. Não existe receita de bolo. Faz isso, vai ser sucesso. Cada criança vai ter que ser ajustadinha de acordo com cada realidade. Isso talvez seja o mais importante. Isso tira a culpa da família, isso tira aquela cobrança excessiva de que eu tenho que ser com o pai e a mãe perfeitos. Não funciona assim. E até a escolha das prioridades de cada criança. A prateleira que tu gosta de falar, acho. Fala um pouco das prateleiras. Não, eu acho que a gente tem, e até porque a gente atende no SUS, onde os recursos são escassos, às vezes a gente tem que escolher, a gente chama das prateleiras, ou seja, de quantas prateleiras eu posso dispor. Casualmente, quem falou foi uma fonoaudióloga. Na imensa maioria das vezes, principalmente na primeira infância, pela dificuldade de linguagem, a prateleira 1 é a fonoaudiologia. Então, às vezes a gente tem que optar o que a gente tem que fazer, ou o que eu vou fazer primeiro, ou o que eu vou fazer com mais intensidade. Depende da dificuldade da criança, mas depende do recurso, da disponibilidade e do treinamento dos profissionais. Tem vários depoimentos aqui de familiares, né, de situações individuais, né, que a criança se adapta bem a três atendimentos diários, outros já dizem que não, o filho dela não suporta as terapias seguidas, né. Então, se falando aqui sobre os treinamentos parentais, né, que é uma grande ferramenta que se tem, e a gente tem trabalhado muito nisso, assim, que a criança, para ela ter um resultado melhor, é um conjunto de coisas. É uma abordagem terapêutica, muitas vezes abordagem medicação farmacológica, que algumas crianças precisam, né, e a outra é o acesso pela via parental. Se a gente parar para pensar que a criança passa a maior parte do tempo em casa, e não nas terapias, no ambiente de casa, a gente tem que saber trabalhar. Nós temos que entender que os pais podem fazer a replicação daquilo que é feito nas terapias, né? Eu acho que se ficasse algumas mensagens, eu gostaria que fosse engajamento dos pais. Uhum. Tanto na reprodução das terapias, como eles serem também terapeutas dos seus filhos. De novo, assim, com exercícios, de novo com o brincar com a criança, de novo em substituição. Eu sei que é repetitivo, mas isso é muito importante, que as crianças diminuam o tempo de tela, mas quando a gente diminui o tempo de tela, eu tenho que oferecer alguma coisa no lugar. Oferecer principalmente brincadeiras, e brincadeiras de linguagem em fase de conta é fundamental para o transtorno do espectro autista.
Isso os pais fazem melhor do que ninguém. Carlos Jorge, nós estamos chegando no nosso adiantado da hora aí. Então, eu queria deixar digamos, uma mensagem final para os pais que é um desafio importante, porém difícil. Então, tirem a culpa das costas. Tem bastante trabalho. O que a gente não precisa fazer é arrastar um saco de culpa, que é mais peso ainda. Então, a gente já viu que precisa trabalhar todo mundo junto, família, terapeutas, colégio, o médico que está envolvido na equipe multidisciplinar. Então, é uma coisa muito ajustadinha. Não existe receita de bolo. Ah, mas a prima do fulaninho recebe tantas horas, eu queria receber também. Talvez não funcione para o teu filho. É importante entender que cada criança tem que ser ajustadinha de acordo com as suas necessidades e quanto que eu tenho de perna para trabalhar com meus filhos. A gente tem pernas limitadas. A gente vai fazer o máximo, o ótimo dentro da minha realidade. E aí, certamente, a gente vai poder dormir no travesseirinho dizendo, ó, eu fiz o meu papel de pai e de mãe. Fiz o que eu podia fazer hoje. Isso já está mais que bom para essa criança. Ela vai saber, de alguma maneira, que pai e mãe estão tudo com ela. Como mensagem final, queria dizer assim, foi uma alegria estar com vocês. E dentro dos comportamentos interferentes, eu diria que o grande segredo ou a melhor estratégia é antecipação. Bom, dentro da mensagem final, eu queria agradecer a equipe do Acolher, que é aqui com a gente, né? Estou vendo as carinhas assim da turma do Acolher aqui conosco, a doutora Michele, né, a nossa neuropediatra que nos acompanha aqui nessa jornada, e vocês todos, pais, que esse ciclo de palestras do Acolher já vem acontecendo há vários anos. Eu tenho o privilégio de ter iniciado isso lá atrás, com o pessoal da equipe do Acolher, está aqui a Lilian, né, que foi a que começou comigo lá atrás, e já estamos no 4º ano, e poder ter essa oportunidade durante o ano de conversar com vocês e tentar compartilhar a nossa experiência clínica, né, realmente é um privilégio. Eu acho que a Michele também quer fazer alguma contribuição, Michele. Obrigada, Renato. Não, gostaria de agradecer a cada um pela presença. Eu acho que as discussões foram muito valiosas, as participações no chat, e era só isso mesmo, agradecer e convidar para as próximas. Ok, então, dessa forma, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, e esperamos que vocês possam ter aprendido, aproveitado essa conversa, e nessa jornada conta com o Sistema Unimed e o programa Acolher. Até a próxima, pessoal.